Oi, Lígia! Que legal, a primeira a entrar na sala. Era a primeira da fila. Oi, Rafaela, bem-vinda! Já aproveitando bastante aí das nossas aulas da série. Rita, deixa eu ver. Eu não sei se. Eu não sei se. Ah, Marcela aqui. Na verdade, é a Marcela que eu quero incluir aqui. Só um pouquinho, gente, que me deu uma confusãozinha aqui. Deixa eu incluir a professora Marcela. Alguém me pediu também para participar online e eu acabei quase que eu aceito. Vamos ver se eu conseguir agora. Oi, Luana! Bem-vinda, amada, parcerona. Olá! 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 Conseguiu entrar? Tudo bom, Marcela? Tudo jóia? Boa noite, Bem-vinda! obrigada. É uma alegria poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho com vocês desse conteúdo que é uma paixão para mim de vida e que eu tenho pensado e refletido muito nos últimos tempos, agora na função dessa questão da pandemia também, né, me trouxe até o tema fala sobre isso, né? CNV nas relações, justamente porque eu vou compartilhar depois com vocês o que foi que me levou a escolher esse tema, assim, para estar focando agora nesse momento. Mas não sei se tu já fez uma apresentação antes, porque não Ainda sabia. não, eu estava te aguardando você entrar na sala, né? Eu também recém entrei, o pessoal está entrando todo agora. Então, todos e todas bem-vindos. A gente está muito feliz aí, estamos indo para o nosso terceiro evento da série Psicologia Transpessoal e eu com isso. E hoje, então, recebendo Marcela, que é também professora na nossa pós em Psicologia Transpessoal, né? Nós estamos aí também com as matrículas abertas para a nova turma de 2020. O pessoal está agora, essa fase de reflexão que nós estamos passando, né? Tá dando uma guinada na vida de muita gente decidindo assim assumir ao que veio. Então tá bacana de ver esse movimento assim de formar essa turma também. As pessoas realmente bem encorajadas a se sintonizar com o seu propósito, sabe, Marcela? E então, esse tema realmente, né, Marcela vai trabalhar hoje com a gente o tema comunicação não violenta em tempos de crise, né? E a gente, durante um bom tempo, a gente não. Quer dizer, alguns anos atrás a gente tinha como disciplina da pós a comunicação não violenta, e durante alguns anos a gente não tinha mais, né? E eu tenho sentido muita necessidade, e por isso eu fiz questão agora de reinserir no quadro das disciplinas da pós, né? Essa disciplina, esse tema, porque realmente me dando conta, Marcela, de quanto é fundamental para qualquer autoconhecimento ou desenvolvimento transpessoal que a gente passe pela comunicação não violenta, né? Que na realidade é a forma empática de se comunicar a partir da essência, né? Então, que tanto de nós como nós mesmos, como nós com os demais, né? Então, e muitas pessoas não têm ainda o conhecimento, né,
dessa ciência maravilhosa de lidar com sentimentos, necessidades e comunicação. Então, estou bem, bem feliz da gente poder abordar esse tema hoje, ainda mais numa condição como essa, que a gente está colocando, né, nas nossas vidas uma grande lente de aumento a respeito de como é que a gente faz a nossa comunicação, né? Dentro da gente e fora com o outro também. Se ela é a partir do ego, se a gente consegue se conectar com a essência e tá num espaço onde somos conectados além do ego e podemos então ter uma comunicação mais aprofundada, e eu percebo que a comunicação não violenta vem tratar disso tudo, né? Sim, com certeza. Então é isso. Vou passar a fala para a Marcela, então. Queremos muito, muito ouvi-la. Necessitamos nessa fase em especial, Marcela. Muito obrigada, muito agradecida por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Estou bem feliz também. Para mim, como eu falei anteriormente, é uma alegria poder partilhar desse tema, né? É um tema que faz alguns anos que eu venho me dedicado, venho estudado sobre isso, porque me toca muito, né? Vou dar uma pequena introdução, porque eu não sei se quem está assistindo já ouviu falar sobre comunicação não violenta, sabe de onde surgiu, mas esse termo, especificamente chamado de comunicação não violenta, que chamamos hoje, ele foi cunhado por Marshall Rosenberg na década de 60, e ele foi inspirado por Carl Rogers, que é um psicólogo humanista, e ele teve uma contribuição incrível assim para a sociedade, falando sobre isso, sobre tanto o professor quanto o terapeuta, porque ele também era professor, falando sobre essas relações de conseguir olhar a outra pessoa, o cliente, o aluno, como um ser humano, né? E conectar com isso. Assim como a não violência veio do termo do Ahimsa, da não violência de Gandhi. Então, foi esses dois grandes seres que inspiraram Rosenberg, que então veio trazer esse termo de comunicação não violenta, porque ele acredita que a natureza do ser humano é compassiva, né? E o que nos desconectou dessa natureza compassiva? É o que ele chama de comunicação alienante, que é uma comunicação que ela nos desconecta com essa essência compassiva. E por mais que a gente... Porque às vezes o termo, né, comunicação violenta, quer dizer que eu me comunico violento. Sim, né? De uma certa forma, a gente foi educado dentro de um sistema onde a gente aprendeu a julgar e colocar tudo em caixinhas, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é branco, isso é preto, eu gosto, eu não gosto. São os julgamentos, né? E quando a gente começa a olhar sobre essa ótica dos julgamentos, a gente começa, sim, a se comunicar, como eu falei, com a comunicação alienante da vida. Ela vai nos distanciando, né? E a ideia da comunicação não violenta é justamente isso, é tu conseguir olhar para outra pessoa enquanto um ser humano e ter fortemente essa intenção de se comunicar com o coração, a partir dos sentimentos, né? E a comunicação não violenta, ela traz coisas assim muito profundas, parecem muito simples, mas são muito profundas, no sentido em que ela fala que todos os nossos sentimentos, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Mas todo sentimento que a gente tem, por exemplo, a raiva, que é um sentimento comum e que é um bem polêmico, né? Todos sentimos. A questão é se expressamos ou não, como expressamos e se negamos essa raiva ou não. Mas o que ela é? Ela é apenas um gatilho para nos mostrar o quê? Que uma necessidade nossa não está sendo atendida. E aí o que tu falou, né? Que a gente está vivendo essa oportunidade de colocar então essa grande lente na nossa vida, nas nossas relações, porque a maioria das vezes a gente nem consegue parar para olhar e perceber quais são as nossas necessidades.
né? O que a gente está precisando? Então, a gente está sendo convidado nesse momento de isolamento, de distanciamento social, a estarmos na nossa casa, olhando para a gente, para o nosso ego, para as nossas relações, seja para quem que a gente está convivendo ou não nesse período, né? Então tá tudo bastante intensificado, mas é um convite muito bonito de que se a gente conseguir olhar para isso, né? Conseguir olhar para essas necessidades nossas que não estão sendo atendidas. Essa é a ideia, né, da comunicação não violenta, que a gente possa então conseguir olhar para essas necessidades para tornar a nossa vida e a vida dos outros mais rica. Esse é o termo que o Rosenberg usa, que eu acho tão lindo, né? Para enriquecer a nossa vida, né? As relações, assim. Então, a comunicação não violenta, ela vem, então, com esse intuito de nos conectar enquanto seres humanos de coração com coração, né? Quando eu consigo enxergar o outro como um ser que tem necessidades também, assim como eu. Eu consegui olhar para as minhas necessidades, mas eu também consegui escutar o outro com as suas necessidades. E aí um termo que é bem famoso, que todo mundo fala e que às vezes acabam falando até com um significado que acaba sendo mal interpretado, digamos assim, que é a questão da empatia, né? Todo mundo acha que empatia é se solidarizar. Empatia é quando eu estou completamente presente. Empatia é presença. Quando tu me traz uma conversa, um conteúdo, o que acontece a maioria das vezes na comunicação não alienante? Eu estou pensando no que eu vou te responder. Se tu está me contando um problema, eu estou pensando o que eu vou te dizer para resolver o teu problema. Às vezes é assim, né? Tu fala alguma coisa, a pessoa quer te dar uma solução, e, enfim, ou a comparação. Ah, não, mas isso não é nada, porque eu já passei por coisa muito pior. Isso. Então, todas essas coisas que às vezes acontecem durante uma forma de comunicação que é a comunicação alienante. Então, a empatia nada mais é isso, é presença, é escuta, né? Eu não julgar, eu conseguir estar ali presente ou simplesmente ouvindo a Eliane sem querendo categorizar o que ela tá me falando nas caixinhas, como eu havia falado, ou querer dar uma resposta, mas simplesmente a presença de estar ali com o meu coração aberto e entregue para que a comunicação possa acontecer, né? Porque senão eu não tô ali, eu tô em outro lugar, eu tô buscando na minha mente alguma resposta, alguma coisa para te dar. E isso não é empatia. E o que o pessoal às vezes chama, confunde, que chama de empatia, que é o se solidarizar, que também daí quando, por exemplo, tu está passando por uma situação pela qual que eu vou me colocar no teu lugar. Primeiro, muito difícil, porque cada ser humano é único e cada ser vai sentir e vai ter uma resposta a uma situação. Não existe sentimentos iguais, né? Ninguém é igual. Mas enfim, quando eu acho que eu me coloco no lugar do outro, que eu estou sendo, é isso eu estou me solidarizando. E quando começa a solidarização, eu saio da empatia. Porque daí eu já imagino como é que tu tá te sentindo, né? Se eu imaginar, eu imagino assim, putz, acabou. Acabou ali a conexão. Já foi embora a empatia. Então é uma coisa muito sutil e que ela nos convida a essa presença. A comunicação não violenta, acima de tudo, ela nos convida para isso, para a presença, estado de presença, né? Então, tudo isso foi como eu falei, uma pequena introdução, então, da comunicação não violenta, um pouco, né? À medida da nossa conversa, acho que a gente vai elucidando outras coisas. Mas, como eu falei, esse tema, comunicação nas relações, ela me despertou por três fatos que eu observei agora durante a pandemia. Três fatos bem pontuais. Aumentou consideravelmente o número de consumo de bebidas alcoólicas. Tanto que a OMS ontem, né,
ela acabou decretando, assim, pedindo que haja um limite na venda de álcool para as pessoas. Porque uma, baixa imunidade e outra, o álcool, ele é responsável pela morte de aproximadamente 3 milhões de pessoas por ano, principalmente com as questões de violência, né? O álcool encoraja o uso da violência. Bom, segundo dado, em muitos estados, em muitas cidades, aumentou consideravelmente o número da violência doméstica. Em São Paulo aumentou em 30%, no Rio de Janeiro teve um aumento de 50% das denúncias. Porto Alegre, uma amiga minha também é psicóloga da rede pública de saúde, me falou também, tinha me falado no início da quarentena, que já estava em 50% mais. Então agora eu já não sei se esse dado está desatualizado ou não. Mas, e o terceiro, porque foram 3 pontos, né? Que, como eu falei, o álcool, a violência doméstica e a questão do desemprego. Então, tem uma estimativa que 2,5 milhões ou mais de desempregados vai haver no Brasil. E já está acontecendo, como a gente sabe, né? Então, tudo isso a gente está numa. Por que eu trouxe esses 3 fatos? Para mostrar que nós estamos vivendo, primeiro, numa situação que é muito diferente, que eu duvido que alguém já tivesse vivenciado isso, sobre a questão de ter que ficar em casa, do isolamento social, né? Então, isso já gera todo esse cenário político internacional e nacional, todas essas questões que a gente acaba vivendo, esses conflitos, é uma ansiedade por não saber como é que vai acontecer, o que que vai ser, e as pessoas que não estão podendo trabalhar, e a renda que diminuiu, enfim, toda uma série de coisas. E eu comecei a ficar muito chateada quando eu comecei a ver memes, as pessoas rindo e brincando, falando que tinha aumentado o número de discussões de casais, por exemplo, né? E, e aí fiquei pensando sobre isso também, vendo algumas. Eu ainda estou fazendo atendimentos online, enfim, algumas pessoas me procurando, assim, porque está vindo muito à tona também atritos de família, né? Então, esse tema me veio assim, como é que então a comunicação não violenta ela pode nos ajudar frente a todo esse cenário, né? Com toda essa situação que eu trouxe de contextualização, de pandemia, de todas essas enxurradas de notícias que a gente escuta e tem que estar ligado, e tem que não estar informado, e tem que fazer e não tem que fazer, enfim, como é que tá esse olhar para como é que estão os nossos sentimentos? Que necessidade que a gente precisa agora, né? E então, e se eu estou convivendo com o outro, seja mãe, seja pai, seja o companheiro, enfim, como é que eu estou conseguindo me relacionar com essa pessoa frente a tudo isso, né? Então, a comunicação não violenta, ela vem nos fazer esse convite para que a gente consiga olhar primeiro, conseguir ter essa ausência do julgamento, né? Olhar o fato, qual é o fato que está nos causando o sentimento, seja a tristeza ou raiva, no caso, por exemplo, de uma interação com uma pessoa, né, próxima, e, bom, e olhar qual é o sentimento que está sendo gerado, e a partir do que eu vejo aquele sentimento, ele é como uma luz, que ele me diz o quê? Ele acende e me diz o quê? Tem uma necessidade aí que não está sendo atendida. E eu consegui olhar para essa necessidade, então, para que então eu possa conversar com aquela pessoa, com aquela a modo de que eu possa fazer um pedido para ela para tornar a minha vida melhor, a nossa convivência mais agradável, né? E tudo isso pensando também na questão de como eu vou comunicar.
né? A comunicação não violenta também tem muito essa questão de assim, como eu comunico. Porque ninguém gosta de se sentir agredido, ninguém gosta de se sentir atacado. Como eu estava comentando sobre a comunicação alienante, uma das coisas que a gente aprendeu, por exemplo, é justamente às vezes dizer isso. Ai, mas tu é atrasada, né? Por exemplo. Ai, tu é preguiçosa. Toda vez que tu fala tu tá dando uma sentença para a pessoa. E às vezes o que que a pessoa que recebe aquilo, como é que ela tá, o que que acontece? Ela levanta um escudo, ela bloqueia os ouvidos, ela bloqueia o coração, porque nenhum ser humano é intrínseco da nossa natureza também não gostar de se sentir atacado. Então, às vezes eu posso ter algo muito importante para te dizer, que vai ser muito importante para nossa relação, mas dependendo da forma como eu trouxer, tu não vai ouvir. E aí a conexão, ó, quando tu bloqueou aqui, cortou a conexão, cortou a empatia e cortou qualquer tentativa de comunicação, né? Aí daí que vem as brigas, porque daí um quer falar mais, quando a gente fala alto é porque o quê? Porque o coração tá distante, né? Então, é todo um, vamos dizer assim, seria uma reeducação do sistema que a gente foi intrinsecamente criado e que a gente talvez nunca parou para pensar e para analisar isso, né? Que o simples fato de tu dizer para uma pessoa que ela é alguma coisa, né? No caso, assim, então seria como é que a comunicação não violenta ela nos ajudaria então nessa situação, né? Quando eu quero dizer, né? Olha, tu me parece que tu tá agindo de tal forma. E tu pegar o fato e tu trazer o teu sentimento, né? Eu sinto que tá acontecendo isso porque eu vejo, né? Então, é essa educação que ele nos traz, a gente não julgar. Porque quando a gente fala assim, a gente vem com a espada da justiça, não tem, acabou. A gente entrou na comunicação não alienante, né? Então, não sei se eu estou falando muito, emendando uma coisa na outra, ou se tá, tá dando para entender. Eu vi que o pessoal ali tinha alguma coisa de pergunta, assim, de repente fazer Surgiu uma pergunta aqui, né? Você quer que eu leio para ti? vou dar uma espiadinha aqui. Ah, tá. Quando a Tá. pessoa vem dividir contigo um problema, qual é o seu... Olha, querida, ali para a pergunta da Rafa, né, Rafaela? Ela perguntou, além de ouvir atentamente, se devemos dar uma sugestão, uma palavra de amparo, né? Na verdade, não. A gente, assim, o ideal mesmo para empatia é aquilo que eu falei, né? É a gente estar na presença. A gente não precisa ter uma resposta. A gente não precisa ter a solução. Porque às vezes a gente nem vai saber exatamente o que dizer. Então, às vezes, Rafa, quando a gente quer fazer algo pela pessoa que para ajudar, para contribuir com ela, a gente pode, além de ouvir atentamente, dar um abraço, olha no olho. Isso é muito mais importante, às vezes, do que a gente vir, porque senão é como a gente entra no aconselhamento, né? Porque daí eu já não fico mais confortável de estar ali escutando algo que tu vem para me trazer, porque daí eu vou estar procurando na minha caixinha de pensamentos, de memórias, que solução que eu vou dar para tua vida, né? Então, no máximo, a sugestão que a gente pode dar é, olha, procura um terapeuta. Então, se a gente não consegue ajudar, sei lá. Mas, assim, não necessariamente às vezes, aquele hábito que a gente tem, às vezes, de querer solucionar o problema da pessoa, né? Não é nem por maldade, não é nem por nada, mas é porque a gente cresceu também dentro dessa cultura onde a gente acaba sempre alguém, né? Tu fala algum problema, a pessoa, em vez de te escutar, já te dá a solução pronta, né? E às vezes não é isso. Às vezes tu só quer compartilhar algo com alguém, tu quer falar algo com alguém, né?
Então, acho que a postura mais correta para a gente conseguir permanecer na empatia é isso mesmo, que é a coisa mais preciosa que a gente pode dar para alguém, querer compartilhar algo com a gente, é realmente estar presente, integralmente presente ali na conversa. E como eu falei, se sentir, ser uma pessoa muito próxima, quer dar alguma coisa, dá um abraço, dá um olhar que diga assim, ó, eu tô aqui contigo, sabe? Aí me surgiu uma pergunta, então, em relação a essa própria reflexão, né? Uhum. E, por exemplo, assim, estando presente com a pessoa, como é que a comunicação não violenta vê, então, a possibilidade de a gente trazer é, questões sobre o problema para ela, se aprofundar dentro dela mesma a respeito disso. Mais com perguntas e com questões para estar junto nesse aprofundamento do que com soluções. Essa é uma pergunta. Aí eu queria te ouvir. É que, assim, ó, quanto à questão das perguntas, depende qual é o papel que tu tá exercendo ali com aquela pessoa, né? No caso, assim, eu acho que enquanto um terapeuta, é muito válido tu trazer perguntas para a pessoa aprofundar. Mas às vezes, se a pessoa é tua amiga, é alguém muito próximo, e tu tem esse limite muito sutil, né? O quanto que tu pode entrar no campo da pessoa para fazer uma terapia com ela ou não, né? Então, Sim. claro, não que tu também não possa falar nada, tu não possa fazer uma pergunta, mas como eu falei, assim, eu acho que assim, é tão precioso hoje em dia a gente ter alguém que escute, né? Tanto agora Uhum. tem alguns movimentos de um grupo de uma amiga minha está fazendo parte de um grupo de voluntários que eles estão fazendo escuta empática para profissionais de saúde que estão trabalhando em linha de frente do Covid. Porque é isso, às vezes a pessoa ela precisa ter alguém ali para trazer, para vir, para elaborar, né? Quando, né, a gente fala às vezes também da questão, tem uma expressão que fala, né, dividir o problema, né? Quando eu te conto, eu já Uhum. no meio, eu já tornei ele algo menor. E a pessoa, ao mesmo tempo em que ela está falando, ela está se escutando, ela consegue se elaborar e muitas vezes trazer os insights. Então, a presença, como eu falei, assim, ela já é por si só um presente, né? Um presente, acho que tanto para a pessoa que está ali sendo e se sentindo verdadeiramente escutada, como a gente que está tendo uma oportunidade de estar ali fazendo uma conexão de coração com outra pessoa, assim. Ok. E uma outra coisa que me ocorre, né? E quanto à possibilidade de a gente, às vezes, devolver para ela o que a gente está entendendo do que ela está dizendo, assim. Ah, Como isso é que isso pode funcionar? é super válido, né? Isso é até um exercício da comunicação não violenta que é bem interessante. Que é isso, às vezes tu, por exemplo, eu vou e te conto uma coisa, e aí tu quer fazer uma pergunta de checagem, que eles chamam, né? Para ver se realmente a mensagem que tu tá me passando é a que eu tô recebendo. E isso é muito válido mesmo, porque, enfim, somos universos tão distintos e complexos, né? Cada um vem de uma cultura familiar, de universos. Às vezes, algo que significa para ti, para mim, de repente vai ter outra significação. Então, quando a gente quer essa conexão e quer ter certeza, quer fazer essa averiguação se eu realmente estou ali presente, recebendo o que tu tá me trazendo, é muito interessante essa questão da pergunta de checagem, assim, sabe? De poder confirmar Ok. que aquilo é realmente o que tu tá trazendo. E como é precioso, né? Então, a gente perceber que realmente a gente está sendo ouvido e compreendido, Hum. né? É uma coisa que hoje em dia realmente é raro. Eu percebo claramente isso, assim, o quanto é difícil eu ter a experiência que numa conversação alguém de fato me veja,
e me entenda, né? E esse exercício de poder devolver para a pessoa mostra assim, tô junto contigo, né? Hum, Eu tô aqui para você, de uma certa forma, assim, é muito bonito. com certeza. E agora, assim, uma coisa até que tu trouxe, assim, que eu fiquei pensando, assim, porque, como eu disse, eu estudo, mas eu também procuro estar aplicando na minha vida, né? A comunicação não violenta, assim, de uma forma prática e do dia a dia mesmo, né? E vou dar um exemplo, assim, de algo, às vezes, se tu não tá na empatia, às vezes a pessoa fala pra ti uma coisa e tu, ah, tá, porque de repente aquilo pra ti não tem sentido. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu agora que esse ano eu mudei, eu estou bem organizada com as minhas roupas. E eu divido o quarto e o guarda-roupa com o meu companheiro, Raoni. Então, antes, por exemplo, a gente pendurava a roupa no cabide. E ele me dizia, ah, não gosto de muita roupa no cabide. Eu falava, ah, tá, mas tipo, tinha aquela cultura de tipo assim, ai, tá, tudo bem, uma baguncinha, brinco, né? A Ariana, assim, meio doido, joga a roupa pra cá, pra lá. E até que um dia a gente conseguiu olhar e ele me falar o quanto que aquilo era importante para ele, quanto que aquela era uma necessidade que ele tinha de organização. A gente fez todos os passos da CNV, sabe? De olhar o fato. Bom, o que que era o fato? O fato é que a minha roupa tinha roupa demais pendurada atrás da porta, né? E o que que estava causando nele? Bom, estava causando um desconforto. Por quê? Porque ele tinha essa necessidade de organização, né? E quando eu consegui realmente estar ali empaticamente e escutar de coração, fazer conexão de coração e ver o quanto que aquilo era importante para ele, mudou o meu conceito. De repente é como se aquilo começasse a existir na minha vida, né? Eu dou um exemplo, uma metáfora bem boba para ilustrar o que é mais ou menos isso. Por exemplo, cachorro. Se tu não tem um cachorro, tu sabe que tem algum pet shop, sei lá o quê, mas de repente tu pega um cachorro, tu adota um cachorro. E aí tu começa a descobrir que tem roupa de cachorro, que tem sapato para cachorro, tu começa a ver coisas de cachorro, anúncio do cachorro, de cachorros, de comida, de ração. É como se uma porta do universo se abrisse para ti, né? Tu começa a ter uma percepção diferente daquilo. Então, naquele momento, para mim, foi como se fosse isso, sabe? Abriu uma nova porta da minha percepção, porque eu consegui estar ali presente e conectar de coração com a necessidade dele para tornar a vida dele melhor e, por consequência, logo a nossa vida enquanto um casal uma coisa melhor. Então, às vezes, são pequenas coisas que somadas a todos os outros estresses e coisas que a gente vai tendo no nosso dia a dia, que às vezes quando tu vê, pum, estourou uma briga, sei lá o quê, por causa de uma camiseta no chão, uma toalha molhada na cama, ou sei lá o quê, né? Então, isso é muito interessante. A CNV, ela parece uma coisa muito simples, mas ela nos exige uma atenção plena, né? É mindfulness. Uma atenção plena aos teus sentimentos, ao que está acontecendo, ao exercício de voltar, porque, como eu falei, a gente foi criado, a gente foi ensinado dentro dessa cultura de comunicação alienante da vida mesmo, né? Então, assim, é um exercício, uma reeducação que a gente tem que fazer para conseguir, então, querer mudar e agir a partir dessa maneira, né? Mais conectado com o coração, mais conectado com as pessoas. Então, ela é uma presença, uma atenção constante que a gente tem que ter, né? A todo momento a gente nunca vai ter cheguei agora, me graduei, tô pronta. Não, né? A vida sempre traz uma oportunidade para que a gente possa estar atenta, né? Não sei, daí tu É, queria perguntar alguma coisa? não, de repente eu queria sugerir para o pessoal ir colocando as perguntas, né? Para a É uma gente trazer boa. isso bem para a realidade, Claro, de cada um, de cada uma. claro, com certeza.
E como enquanto não vem as perguntas, né? Vou eu falando, então. Se você puder ir dando assim como um panorama, né, sintético mais ou menos do que pontua a CNV, é bacana também. Claro. Então, como eu mais ou menos eu mencionei ali, vamos dizer assim, que para a CNV ela me ajuda com 4 pontos, tá? Vamos dizer que seriam 4 pontos, 4 passos para eu estar atenta numa situação. Quando eu me sentir triste, raiva, isso é sentimento, né? Quando eu tiver algum sentimento que está me gerando um desconforto, antes de eu projetar em algo ou em alguém, eu vou pensar, bom, qual é o que está me gerando esse sentimento? Qual é o fato? Primeiro de tudo, então, pegamos o fato sem julgamento. Como eu vou voltar lá para o assunto lá que eu dei o exemplo ali da roupa, né? Bom, o fato era, tinha muita roupa pendurada no cabide. Esse é o fato. Qual é o sentimento? Bom, o sentimento que gerava, sei lá, de raiva, putz, esse negócio. Por quê? Porque havia uma necessidade. Qual que era a necessidade? De organização. E aí é que a questão é que o quarto passo, então, primeiro, observar o fato sem julgamentos, sem dizer se é bom, se é ruim, o quê. Perceber qual é o sentimento que o fato está gerando em mim, porque como eu falei anteriormente, eu sou responsável pelos meus sentimentos, né? Penso então, identifico esse sentimento e vejo qual é a necessidade, porque esse sentimento, ele é um alerta, ele é a luzinha que acende para me dizer, bi, 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 tem uma necessidade não atendida aí. E aí o autodescobrimento, e aí a grande oportunidade, a grande bênção que são as relações, né? Da gente poder olhar, então, esse fato como um ponto para eu conseguir olhar qual é a minha necessidade. O que eu preciso para que a minha vida seja mais harmônica, mais feliz e mais plena e que eu não estou conseguindo, né? E aí então eu talvez consiga fazer o pedido para a pessoa, né? De um modo que eu vou, em vez de afastar, porque no caso ali da roupa, por exemplo, ele poderia me afastar dizendo: Ah, que saco, tu é uma bagunceira mesmo. Pum, acabou com ele. Por quê? Como eu falei, ninguém gosta de se sentir atacado, ninguém gosta de se sentir ofendido. Então, mas quando eu tenho essa intenção do que eu sei o que eu preciso, eu vou achar uma forma de realmente conseguir um momento em que eu conecte com o coração, que a pessoa me escute, parte tão profunda do meu coração, né? Assim como a empatia que eu comentei antes, da gente estar ali plenamente na presença para outra pessoa, a gente conseguir falar de modo que a pessoa esteja ali plenamente presença para conectar de coração com a gente, né? E, e uma coisa que é muito legal é que, mesmo a pessoa não sabendo, nunca ouviu falar na CNV, não conhece esses 4 passos, ela funciona. Porque, acima de tudo, também, o que importa é a nossa intenção. A nossa intenção de nos conectarmos com essa natureza compassiva. Então tem uma, uma coisa muito boa que eu lembrei que eu gosto que o Rosenberg falava assim: CNV não funciona para marido, não funciona para mulher, não funciona para criança, não funciona para professora, não funciona com policial. Daí, mas como assim? Não funciona com instituições. A CNV funciona com outro ser humano, né? Quando eu boto o título, né? Quando eu te boto, tu é professora, tu é mulher, tu é o filho, tu é criança, pum. Eu parei de ver a humanidade que está ali e eu botei uma instituição, né? Diretora do curso. Acabou a conexão da humanidade, né?
E o convite da CNV, que a gente possa olhar para aquela pessoa que está na minha frente como um ser humano que, assim como eu, tem sentimentos e tem necessidades. E eu querer estabelecer essa conexão de coração para ela, né? Agora eu vou dar uma espiada aqui nas perguntas, que eu vi que já entrou umas perguntinhas. Como usar a comunicação não violenta para dizer não, por exemplo? Olha, Rafa, como eu falei, assim, é muito importante a gente também não ser violentos nem alienante com os nossos sentimentos, né? Eu acho que a gente conseguindo trazer uma coisa muito sincera, muito profunda do nosso coração, querendo conectar com a pessoa, como eu falei, a questão da intenção, né? Eu posso dizer um não e tá tudo bem, né? Quando eu sinceramente quero, é uma necessidade, é uma coisa minha, eu posso simplesmente trazer para a pessoa aquilo, por que que aquele não é importante para mim. E porque se eu não conseguir dizer um não, mesmo que eu queira dizer um não, aí a violência vai estar sendo comigo, né? Então eu consegui, eu gosto muito de associar, para mim não tem uma dissociação, por exemplo, da comunicação não violenta com a inteligência emocional. Eu acho que elas caminham de mãos dadas, né? Inteligência emocional no sentido de eu preciso dessa inteligência emocional para, por exemplo, numa situação de conflito, eu me acalmar e não agir e não falar através da reatividade, por exemplo, numa discussão, né? O que que acontece? Pá, tu te sentiu atacada, alguém falou um negócio para ti. O que que acontece? Às vezes a tua rebate, né? Fica aquele bate-rebate, né? Ping-pong. E a inteligência emocional nos faz o convite de calma, respira, volta para o teu centro, olha as coisas com clareza, olha o fato, olha o sentimento, olha a tua necessidade e então tu pode, quando tu estiver emocionalmente preparado, conseguir estar pronto para uma conexão de coração e e checar se a pessoa, olha, eu tenho algo emocionalmente forte para te falar, tu tá preparado? Isso é uma coisa também que eu gosto muito, sabe? Que eu acho que é muito importante. A gente saber o momento de falar as coisas, né? Tem um tempo, tem uma hora que é certo. Não é, por exemplo, às vezes, sei lá, numa refeição, né? Acho que é a hora da refeição, ou sei lá, tu vê que tá um clima correndo, não sei o quê, daí tu pega e larga uma bomba, né? Não, te centrar para então poder compartilhar com a pessoa e ver se ela está pronta, se ela está emocionalmente disponível para uma conversa profunda, né? Para uma conversa de conexão. Porque às vezes também se a pessoa está estressada, está sei lá o quê, de repente ela pode até parar, pensar e se dar conta de como ela tá também, né? Esse convite, assim, também é muito interessante de fazer, assim, de saber o momento certo e a forma. Como eu falei, às vezes tu pode ter algo muito importante, muito precioso para dizer para uma pessoa, mas se ela se sentir, se tu começar falando coisas que ela se sentir atacada, se sentir julgada, ela não vai ouvir. Então, acho que tem esse momento, assim, de saber fazer a leitura do momento e de tu estar preparada emocionalmente para conseguir trazer as coisas com clareza e não com a reatividade, né? Não com a emoção. Não sei se eu respondi, Rafa. Agora eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver outra pergunta. É interessante, só comentando assim, isso que você coloca de não responder com a reatividade, né? Uhum. É quase que um espaço meditativo de comunicação, porque realmente percebo assim que você tem que sair do impulsivo, né? Da identificação com as tuas reações e estar num lugar dentro de você observando aquilo de um ponto de vista mais amplo, né?
Uhum. É uma arte. É uma arte, é por isso que eu falei, né? Ela nos pede essa constante presença, né? Até a gente conseguir, é um exercício que, é claro, é como a gente dirigir, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, eu dizia para o professor, gente, como é que eu vou saber a hora que eu tenho que mudar a marcha, né? E hoje em dia eu entro no carro Uhum. e penso, ele me dizia, tu vai saber. Então, de uma certa forma, é isso, assim. No início, quando tu começa a usar, querer usar a CNV, é como tu precisa pensar em todos os passos. Mas depois ela se torna uma coisa que tu Faz consegue parte. usar, faz parte, mas ela vai estar sempre te fazendo esse convite para a presença. Que a hora que a gente Muito lindo. saiu da presença, voltamos de novo, né? É verdade, é um convite para a presença constante. Criança, né? Não tem. Não, Legal. a Aí, vida é Eli do dos aprendizado, né? Temos uma pergunta aqui abaixo, né, dessa que você respondeu, da Eli do Sul. Consegue achar? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, sim. Quando na relação não existe de fazer uma relação, só um que era CNV. Bem, eu tinha comentado, né, Eli, que a CNV ela é mágica por isso, né? Porque a outra pessoa nem precisa saber, nem nunca ter ouvido falar na CNV. Mas quando eu me disponho a querer conectar de coração, conectar com a humanidade daquela pessoa, vendo aquele ser também, é como que eu falei agora anteriormente da questão da instituição, né? Eu não vou ver como, ele é meu marido, ela é minha mãe. Não, quando eu vejo que tem ali, na minha frente, um ser humano que tem sentimentos e que tem necessidade, e que eu tô querendo, e que existe um amor, né? Porque se eu convivo com aquela pessoa, se ela é minha mãe, se ela é meu filho, se ela é meu marido, sei lá o quê, bom, é porque em algum momento da minha vida eu sinto e sei, estou com aquela pessoa porque existe um amor, né? E tu querer conectar com esse amor, tu querer conectar de coração com aquela pessoa, para que então vocês possam ter uma comunicação, para que então você possa ter uma vida mais agradável. Então, como eu falei, quando tu está com a presença, quando tu sabe a pessoa se sentir que ela está sendo escutada, que ela não está sendo julgada, e ela sentir uma verdade no teu olhar de conexão, o desejo de conexão, a CNV funciona, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar na CNV. Então, esse é o princípio básico, né, também, da nossa intenção. Claro que, como eu falei, a gente tem umas dicas, tem umas pistas, assim, para como fazer, né, mas o mais importante de tudo é isso, é a gente querer realmente estabelecer essa conexão de coração com aquela pessoa. E só complementando, né, uma pergunta, na verdade, a CNV, embora ela seja, né, essa conexão muito humana, e talvez até mesmo por isso, ela tem aplicações inclusive nas empresas e nas organizações, não é verdade? Tem toda uma linha da CNV que é de aplicação também nos meios profissionais, né? Com certeza, Bem interessante a isso. justiça restaurativa também, os círculos de paz, é muito interessante. Tem um trabalho muito lindo, assim, de poder ajudar as comunidades, de poder, por exemplo, em escolas, tu conseguir que todos sejam escutados, que todos tragam seu ponto de vista, desde os alunos, como na resolução de conflitos, né? A CNV, ela é incrível, assim, ela é muito interessante porque tem essa amplitude, né? Eu posso usar em todas as relações, né? Até eu estava relendo esses dias meu TCC e a gente falava sobre isso. Ela pode começar em pequenos grupos para que então, quem sabe, a gente consiga que esses pequenos, o somatório desses pequenos grupos sejam então o alicerce para essa nova sociedade. A gente tem falado tanto agora, por exemplo, nesses novos valores,
nessa nova sociedade, nesse novo mundo, né? Tá todo mundo com essa esperança, assim, que quando tudo isso passar, a gente possa estar vivendo valores mais, né? Eu espero, né? Que tenha esse mundo mais solidário, mais humano, mais justo. Então, é isso, né? Mas tudo começa a partir do quê? Do pequeno, do micro, né? Do individual, dos pequenos grupos, é na minha família, no meu trabalho, nessas atuações na empresa, né? Para ter uma mudança, uma grande mudança, a gente precisa começar pelas pequenas partes, né? E que lindo isso ter também uma adaptação para a justiça, né? Para que é toda calcada em cima de uma psicologia mais comportamental, né? E de repente poder fazer essa ponte com a psicologia humanista, que tem a ver até com isso que a Eli do Sul está colocando, né? Que tem uma semelhança grande com a terapia centrada na pessoa, que é a terapia humanista, de base da psicologia humanista, né? Sim, Que é daí onde surge. exatamente, porque a comunicação não violenta, ela vem, ela vamos dizer, né, um ramo, um braço da psicologia humanista, né? Ela foi completamente inspirada. O Roger, como eu mencionei, né, o Rogers, ele era discípulo, o Rosenberg, Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, né? E ele era discípulo do Carl Rogers, que foi essa grande figura do humanismo, né? Que deixou esse legado lindo, assim. Então, com certeza, ela tem muita é muito profundo a CNV. Ela chega a ser inclusive espiritual, sabe? Por ela ter essa origem tanto fundamentada no humanismo como na não violência de Gandhi, ela ter essa conexão com a compassividade, para mim, né? Eu que estou dizendo isso, nunca que o Marshall Rosenberg falou isso. Mas eu considero isso muito espiritual, né? Se a gente pode ter Claramente. um grupo, né? Claramente. É o próprio Ahimsa, né? Uhum. E a psicologia transpessoal se desenvolveu a partir do humanismo, né? Então, o quanto o humanismo dá essa possibilidade dessa transcendência mesmo, Com né? certeza. Da gente ir além dos limites do ego, realmente. É bem bacana. Nós estamos aí aos 53 minutos. Temos mais uns minutinhos, né? Como a gente falou. Acho que dá tempo para uma última perguntinha, talvez. Tem a pergunta da Cristiane, então eu vou tentar ser bem sintética, bem breve aqui para a gente, né, poder encerrar dentro do previsto. A Cristiane perguntou: quando eu tenho algo para falar e me sinto insegura, como a CNV pode me ajudar? Então, Cristiane, ela pode te ajudar no sentido que tu pode fazer os passos da CNV. Por exemplo, tu conseguir olhar o fato, ver o fato sem julgamento, né? Sem dizer, ah, isso é errado, isso é o fato. Olha o fato. Em relação àquele fato, como é que tu está se sentindo? O que que aquele fato, como ele ressoa dentro de ti? O que que ele te provoca, aquele fato, né? Então, tu conseguir olhar para esse sentimento e identificar qual é a tua necessidade que não está sendo atendida, que está gerando aquele sentimento. E então, tu conseguir falar a partir, bem objetivamente, um fato que está acontecendo a partir dos teus sentimentos, identificar a tua necessidade. Isso dá uma segurança, porque tu não está tirando pressuposições, tu não está ofendendo, tu não está julgando, tu simplesmente está falando a partir daquele fato que traz em ti, qual é a necessidade que aquele fato desperta dentro de ti, né? E aí tu conseguir, então, te expressar para fazer esse pedido, né? Então, esse que eu vejo que é a grande contribuição da CNV.
ela conseguir nos ajudar a olhar uma coisa com clareza, sem o julgamento, falar a partir dos meus sentimentos e poder compartilhar, então, a questão da minha necessidade, fazer um pedido, conseguir estar ali com a intenção de conexão com o coração, para então poder fazer aquele pedido, né? E saber fazer o pedido com clareza também ajuda, né? Senão, bem rapidinho, estamos terminando. Mas o Rosenberg deu um exemplo uma vez que eu achei muito engraçado, que a mulher, ela sentia muita falta do marido, ele trabalhava até tarde, era um workaholic, né? E aí, o fato era, vamos pegar o exemplo, o fato, ele trabalhava muito, ela se sentia sozinha, né? Como é que ela ficava? Triste. Então, qual era a necessidade? Por que que ela ficava triste? Porque ela tinha necessidade da companhia do marido. E aí, como que ela foi falar para ele? Ah, tu tá trabalhando demais. Aí no outro dia ele chegou, tem razão, querida. Agora me matriculei na academia 3 vezes por semana, eu vou sair do trabalho e vou ir malhar. Ela conseguiu o que ela queria? Não. Ela pediu com clareza? Não. Né? Então, como é que teria sido legal ela dizer, olha, querido, tu chega tarde, tu tem chegado tarde, tu trabalha sempre. Eu estou me sentindo triste porque eu gostaria da tua companhia do meu lado, né? Vem mais cedo, vamos. Esse seria o pedido, né? Ah, tu pode vir mais cedo pra gente curtir, não sei o quê. Ah, ela comunicou daquele jeito, né? Ah, tu tem trabalhado demais. Ele entendeu. Nossa, que legal, né? Como ela se preocupa comigo. Vou malhar, então, né? Vou me cuidar. Perfeito, legal. Gente, enfim, né? Temos aí esse tempo, né? Estamos no nosso limite. Marcelo, eu quero agradecer demais, tá? Foi uma das lives mais lindas que eu já participei e já assisti, tá? É um Querida, valor imenso. Eu obrigada. agradeço por mim, e por todos os que estão aqui, puderam também se beneficiar. Nossos docentes são nossas pérolas, né? Fico super feliz de poder ter a contribuição, realmente. E avisar, então, mais uma vez, para quem quiser, né, beber dessa fonte, muito mais, vem estar com a gente aí, estamos com matrículas abertas, a turma está iniciando no próximo mês. Contacta comigo que eu explico como nessa fase aí de isolamento, mas nós vamos começar mês que vem. E só então uma coisa bem importante: tem um bônus surpresa, que é um áudio de uma visualização conduzida muito linda, para quem colocar nos comentários da publicação sobre essa live. Coloca ali o teu WhatsApp, porque esse áudio vai por WhatsApp, tá bem, gente? Então é isso aí. Profundamente agradecida. E seguimos aí com a nossa sequência de lives e vídeos. Tamo Obrigada. junto. Obrigada, Marcela. Gratidão. Meu dedão aqui.